Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Nós abrimos o jornal de hoje falando sobre o reajuste para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o aumento de salário na cara dura no fim do ano de 2018, reajuste que terá repercussão num efeito cascata impressionante. Diga lá, Mark. Daniel, por 41 votos a 16, o projeto que aumenta em 16% os salários dos ministros, passando de 33 mil para pouco mais de 39 mil reais, foi aprovado. O aumento passa a valer a partir da sanção do presidente. Os senadores também aprovaram um segundo projeto que também reajusta o salário do Procurador-Geral da República. Lembrando que o aumento nos salários dos ministros pode gerar um efeito cascata nas contas do governo, porque representa o teto do funcionalismo público. Antes do projeto ser aprovado, Bolsonaro criticou a medida, ele disse que não é o momento e que o que está em jogo agora é o futuro do Brasil. De acordo com estimativas da Câmara e do Senado, o reajuste pode causar um impacto de até 4 bilhões nas contas públicas. Esse aumento de 16%, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem que está no carro agora, está nos ouvindo no aplicativo da Jovem Pan, está ligado no radinho também, no fone de ouvido, em qualquer lugar da cidade, do nosso Paraná, quem nos vê na live, quem entre nós mortais, cidadãos comuns, quem trabalha cedo, acorda, corre atrás do dinheirinho para pagar o boleto, sabe das preocupações que nós temos com o dia a dia. Quem de nós recebeu 16% de reajuste? Você recebeu, Mark? Não. Recebeu, Terribas, 16%? Mas nem de longe. E esta é a resposta que todo mundo está nos dando agora aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu fone de ouvido. Ninguém recebeu. Ele sim. Ele sim. Porque eles estão no castelo. O castelo do poder. Estão mamando nas tetas do nosso dinheiro, do dinheiro público. Então, os senhores senadores, a maioria deles já de saída, inclusive, do Senado, vai lá e dá um reajuste de 16%, que terá repercussão em toda a magistratura, todinha a magistratura, desde o juiz de primeira instância até o ministro do Supremo. O aumento do ministro do Supremo vem descendo e pega todo mundo. Esse reajuste, dado ao Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, atinge todos os procuradores e vem descendo. O Ministério Público Estadual capta o mesmo vencimento. Este reajuste de 16% eleva o teto do funcionalismo. Ao elevar o teto, os senhores deputados federais, logo ali na frente, se darão um alto reajuste, que repercutirá nos deputados estaduais dos 26 estados, nos deputados distritais lá do Distrito Federal e em todos os vereadores. Você tem um efeito cascata imediato e um efeito cascata logo ali na frente, a médio prazo. É um dinheiro que o Estado brasileiro não tem. E perceba que o reajuste é dado justamente no tubarão do serviço público, justamente para aquele que já ganha mais. O Brasil, lamentavelmente, tem gente encastelada, poderosa, que ainda não entendeu que nós não aguentamos mais. A eleição do presidente Jair Bolsonaro foi uma resposta a tudo isso que tá aí, tá ok? É a tudo isso que tá aí. É não aguentar mais esse tipo de comportamento. No apagar das luzes do ano de 2018, os senhores senadores da República resolvem reajustar os salários dos ministros do Supremo, que agora receberão no salário, né? No salário, no olerite bonitinho lá, no subsídio que chama. O subsídio passa de 33 para 39 mil. 6 mil reais é o reajuste no salário de um ministro do Supremo. Se isso ainda importasse o fim do pagamento do auxílio moradia e de outras benesses, ainda vá. Mas não, né?
Então nós estamos diante de mais um escárnio, de mais um deboche, de mais um tapa na cara da sociedade que trabalha e trabalha duro para pagar os seus impostos. E esse tapa na cara, ele é generalizado. Ele é tapa na cara do trabalhador, ele é tapa na cara do empresário. O empresário, nessa época do ano, tá se matando para juntar o dinheiro para pagar o 13º dos seus funcionários. É um tapa na cara do setor produtivo, é um tapa na cara de quem realmente gera riqueza a esse país. Que o Senado fez ontem, sob a parcimônia e a benevolência de boa parte do judiciário, o bom é a cara de pau do ministro Gilmar Mendes. Não, é que é preciso, é necessário. Ele tá com as contas atrasadas, Deninha. Tem que entender isso. É isso aí. Então nós estamos diante de uma cacetada na nossa cara. E sabe sobre o que a gente tem para fazer desse treco aí? E eu vou chamar de treco mesmo. Pressão no presidente da República, Michel Temer, para que ele vete o reajuste. Só que você acha que o Temer vai vetar? Vai é nada. Vai sancionar o projeto, todo mundo vai receber o reajuste, terá um Natal bem legal e o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, patrões e empregados vão pagar a fatura. Parabéns aos envolvidos. Os senhores conseguem cada vez mais piorar aquilo que já é ruim no Estado brasileiro. É uma vergonha. Bom dizer que o presidente Bolsonaro foi contra o reajuste. Contra. E é o que tem pro café da manhã. E aí, Marcos Souza, e os ouvintes da Jovem Pan devem estar no veneno, né? Estão participando sim, ninguém concordando, é claro, com esse aumento dos salários. O Elcio Koleski, por exemplo, participa que esse aumento é o retrato da preocupação do governo com os trabalhadores. Vai lembrar que o aumento foi concedido pelo Senado da República, então é a Casa dos Estados brasileiros que concedeu o aumento. Também tem a participação aqui... Não entendi do Elcio Koleski, ele está se referindo a qual governo? Era todo Temer, né? Fora é o Temer! PT. Fora Temer! Tá atrasado aí o Koleski. Afinal, telefone 0733, a Ângela diz que 3% foi o aumento que ela teve como professora da rede municipal de ensino aqui da capital. E o aumento da Ângela é o aumento que mais ou menos todo mundo teve, até um pouco menos. Eu não tive nenhum, quero deixar claro. O meu foi 0,0%. Mas foi bom. Se duvidar, tiraram um pouquinho, entendeu? Tem o Gessé de Tamandaré dizendo aqui que quer que comente o assunto da indicação da nova ministra da Agricultura, Denis. Você viu? A Tereza Cristina da Costa Dias. Eu vou dizer uma coisa, o presidente Jair Bolsonaro não errou ainda, né? Ele ainda não errou para a gente poder criticar o microfone da Jovem Pan, as indicações para o seu ministério. Acerta agora de novo. Acertou grande nome para a área da agricultura, do setor primário brasileiro, do agronegócio. Acertou na indicação. E uma mulher, né? Estavam cobrando isso dele, lembra? Vai ter mulher no governo. E uma mulher. E uma baita mulher, uma mulher empoderada, trabalhadora, de resultados incontestáveis. Esse termo empoderado, você gosta de usar? Eu não, tô falando de ironia. Ah, tá. Empoderada. Que susto. Falando em empoderada, vocês me permitam... Posso falar outra coisa aqui, só dar um spoiler? Diga. Empoderada também será a Polícia Federal do Brasil. Já tá batido o martelo, calma, fiquem tranquilos, a Polícia Federal estará em boas mãos em breve. Será uma pequena grande mulher Exatamente. no comando da Polícia Federal. Pensa se confirmar... Vamos dar um spoiler inteiro? Claro. A se confirmar o nome da delegada Érica Marena... Deninha falou, não era pra falar ainda. Vamos falar. A se confirmar o nome da delegada Érica Marena, eu não sei se será a Érica. Essa decisão é uma decisão futura. Se for a Érica, a Polícia Federal terá uma delegada... Pensa, uma delegada firme de propósitos, correta e que não tem medo de entrar de sola. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. É só a mãe da Lava Jato. Só isso. Vamos ver. Vamos ver se será a delegada Érica ou se pode haver uma outra mudança, porque tem outros grandes nomes que estão aí na lista de possibilidades. O delegado Márcio Anselmo é um deles, né?
delegado Igor Romário de Paula, porque eu tenho o maior apreço, delegado Igor, delegado Márcio, tem outros, delegado Flores também, né? Delegado Flores, Luciano Flores, que foi quem, inclusive, tomou o depoimento do Lula lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é um grande delegado. Enfim, há grandes nomes aí com a, digamos assim, cotados com a possibilidade de assumir o comando da Polícia Federal. O próprio delegado Valeixo, PF aqui no Paraná, é um dos nomes aventados para o comando da Polícia Federal. São nomes que estão postos que, independentemente daquele que será o chefe, o delegado-chefe da Polícia Federal, todos estes outros têm enormes chances de ocupar cargos de destaque na Polícia Federal. É bom a gente lembrar que a Polícia Federal tem superintendências, tem comandos de grupos especiais de investigação, e todos estes grandes delegados da Polícia Federal podem vir a integrar estes postos de comando da PF aqui no Brasil. E eu esqueci, nem citei aqui o nome de outros tantos delegados, delegado Maurício Moscardi Grilo, enfim, os delegados do maior quilate da Polícia Federal. Denis, sabe quem que teria que estar nessa lista? Não está, mas por justiça teria que estar também, figurando entre esses nomes importantes para tocar a Polícia Federal. Já se aposentou, mas é o grande nome da Lava Jato, que é o Rosalvo Franco, ex-superintendente da Polícia Federal aqui no Paraná. Um livro da Lava Jato sério, tem uns aí no mercado que não conta a história inteira. Vai dar destaque ao Dr. Rosalvo. Ele garantiu a Lava Jato, porque ele era o chefe. Era pra ele que ligavam quando Brasília começou a se incomodar. Rosalvo, segura as coisas aí. E ele não segurava. Os guri vão trabalhar, é o que eles diziam. Então o Rosalvo se aposentou já, mas é um grande nome, Denil, também, com experiência no combate à corrupção. Esse também é um empoderado. Seria um grande nome também, mas tá aposentado, e acho que o Dr. Rosalvo tá precisando mesmo é descansar um pouco. Não, ele gosta. Ele gosta? É policial das antigas. E não. Ele gosta... Ele fica se mordendo em casa. E ele gosta muito desse jornal. A gente sabe disso. Dr. Rosalvo é gente boa demais. Deixa eu aproveitar que estamos na PF. O carro tá na rua, a viatura abasteceu e tá prendendo gente, Denê. 10 deputados estaduais presos no Rio de Janeiro nesse momento. É a Operação Furna da Onça da Lava Jato lá carioca, que, portanto, mira em 10 deputados estaduais em um desdobramento da cadeia velha. Só para ter uma noção, um dos presos é Jorge Pisciani, deputado afastado, ex-presidente da Alep carioca, Paulo Melo, também deputado, Edson Albertassi, também deputado, Afonso Monterrat, que é secretário estadual do governo Pezão, e André Correia, deputado estadual e ex-secretário de Meio Ambiente do Rio. Esses são só alguns nomes, polícia prendendo todo mundo lá no esquema de pagamento de apoio político na Assembleia Carioca. Agora pega todo mundo que tá aí, vou usar sempre a frase do Brizola, pega todo mundo que tá aí, não vale um pacote de bolachas. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14, sobre essa questão do empoderamento feminino, eu não posso deixar passar, nem que seja apenas um registro, uma opinião rápida, a respeito desse comportamento meio... que eu vou classificar? Eu nem vou usar o adjetivo, vou deixar o ouvinte fazê-lo. Da fala da Fernanda Lima, apresentadora daquele programa Amor e Sexo, da TV Globo. Os ouvintes estão falando muito disso aqui. Ela foi lá no programa dizer que vamos resistir, usou lá todas as palavras do mimimi do politicamente correto, ela desprendeu aí no ar. Então ela virou assim, ela tá meio de estrela da Manuela Dávila e seus amigos neste momento. Fala da Fernanda Lima demonstra que bateu desespero mesmo, porque a esquerda se vê amarrada, não consegue criticar o Bolsonaro, porque as indicações são técnicas e muito precisas. O desenho do novo governo vem muito melhor do que qualquer pessoa esperaria, muito melhor. Então agora o discurso é o discurso vazio, meramente ideológico. A Fernanda Lima, olha, podia ter dormido sem essa, né? Tá muito ruim. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o depoimento do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht e do Alexandrino. É Alexandrino Alencar, né? Isso. Ou Aguiar? Alencar. Do Alexandrino Alencar, dirigentes da Odebrecht, sobre o processo do sítio de Atibaia. Antes eu quero fazer um registro aqui. Preciso fazer. Chego de manhã para trabalhar, hoje aqui recebo uma sacola. Dentro da sacola
Mostra aí na tua câmera aí, Terribas. Tá aqui. Dentro da sacola, 3 petecas. Cara, maravilhoso, né? Vou abrir a peteca. Isso aqui deve ser uma peteca muito profissional. É peteca de verdade, né? É uma peteca muito, não é aquela peteca triste. Ó, você viu que tem que tirar esse papelzinho aqui de baixo pra que abra a pena, Terribas. É assim, ó. Quebra a pena. Ó. Tá, não entendi. Aqui, ó. Essa é a peteca. Mostra aí, Terribas, na tua. Tá aqui a peteca. É, mostra aí a peteca. Ontem nós falamos sobre um campeonato de peteca. A gente até falou, será que é badminton? Não, é peteca mesmo. 30º Campeonato Brasileiro de Peteca. Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, no Clube Curitibano, aqui na capital. Mais informações, eu vou dar um site aqui. www.clubecuritibano.com.br, porque daí lá tem as informações, você pode achar sobre a Federação Paranaense de Peteca, que existe, é FEP, escreve FEPPPE, FEP, Federação Paranaense de Peteca. Eu acho que deve rolar tipo uma treta, assim, entre os caras da peteca e os caras do punhobol, saca? Mas o punhobol é com a mão, né, terrível? Então, mas daí é o mesmo princípio ativo, né? Não, pô, nada a ver, de ficar batendo, não é parecido? Não, Terribas, não diminui a importância dos nossos petequeiros. Não, imagina. Eu acho legal quando eu vou na vou falar. Quando eu vou na Decathlon, eu fico brincando com isso aqui. Vamos jogar peteca aqui de intervalo, ver se Vamos jogar peteca funciona. no estúdio? Eu quero fazer só pra... Mas isso aqui é bacana, ó. É uma peteca bacana, ó. O presidente da Federação Paranaense de Peteca é ouvinte desse jornal todos os santo dia. O jogo, só pra quem não sabe, consiste em melhor de 3 sets, de 25 pontos, como no vôlei. É tipo vôlei. É, como no vôlei. A quadra tem 15 metros por 7,5 e o brasileiro de duplas é o grande esquema aí do jogo de peteca. Prometo que eu vou descobrir direitinho como que funciona esse jogo da peteca. Talvez a gente até dê um pulo lá no Curitibano Pra gente dar uma jogada. Uma jogada, né? Legal, bacana, né? Bacana, né? Pois é. Olha aí. Vou deixar de enfeite. Muito em casa, assim. obrigado pelo presente, ó. Ganhamos uma peteca. Sabe o Terribas que é metido a jogador de vôlei, periga gostar dessa coisa da peteca. Né? Eu não sou metido, eu fui jogador de vôlei. Não, você adorei jogar vôlei. Gente, seguinte, ó, tô indo pra Cascavel. Hoje eu vou pra Cascavel. Aí amanhã, umas 11 horas, quem é de Cascavel e quiser passar na rádio, eu vou dar um jeito de separar alguma coisa da rádio pra dar pra pessoa, entendeu? Então, quiser passar lá, dar um abraço, mandar um recado pro Denian, pro Marco, alguma coisa. Ele quer comida. Vão lá na rádio. Não! Ele quer comida. Não, a gente vai dar. Eu vou dar alguma coisa pra pessoa. Arrumar pra ele ir pra Cascavel, ele arrumou rapidinho, né, Marcos? Nós não. Não, mas Ponta Grossa, estamos quanto tempo na luta pra ir pra Ponta Grossa? Estamos devendo pros A gente tá ouvintes de devendo pro Ponta ouvinte de Ponta Grossa. Não tá devendo. O pessoal de Cascavel, passa lá na RIC TV agora amanhã, 11 horas, que eu vou dar um jeito de... Alguma coisa eu vou dar pro ouvinte. Falando em Cascavel, peraí que eu tenho que achar o WhatsApp. Recebi um WhatsApp da nossa querida companheira de Cascavel, a Camila Buff. E ela me diz assim, Denian, olha, se puder, no primeiro bloco, manda um abraço para um ouvinte de vocês, mas é ouvinte daqueles que para o carro na frente da empresa. Número 1. E fica ouvindo até a hora que dá, até a hora que chegar. E tem que entrar mesmo, é o Roberto da Lactobon. Ele é o proprietário da Lactobon, ouvinte de todos os dias desse jornal. Ele deixa a filha no colégio e leva pro colégio, depois vai de carro pra empresa. Que daí fica lá no carro ouvindo o Rick Mais Notícias e não consegue, fica lá até a hora que bate o limite e precisa, daí ele tem que entrar. precisa entrar. Então quero mandar um abraço pro Roberto, nosso ouvinte de todo santo dia, fiel, e eu sei que todos são, a gente tem uma espécie de, aspas, fã-clube aqui do jornal, que muito nos orgulha demais. Denian, só que antes do intervalo, vários ouvintes, inclusive o Rafael aqui de Curitiba, perguntando como votaram os senadores do Paraná nessa votação de ontem, que autorizou o aumento do teto do funcionalismo público. Eu fui procurar aqui e abri o site do Senado. Olha que interessante. Só o Roberto Requião votou, ele votou contra o aumento.
Gleisi Hoffmann e Álvaro Dias não votaram, não foram à sessão. Dos 81 senadores, só 59 votaram. Gleisi e Álvaro não votaram e Requião votou contra o aumento. Deviam estar fazendo alguma coisa muito importante, né? O que é mais importante? Vou falar especificamente à senadora Gleisi Hoffmann e ao senador Álvaro Dias. O que de mais importante aconteceu ontem no país? Que não a votação do reajuste para os ministros do Supremo, que teria um efeito cascata e terá um efeito cascata gigantesco no país. O que de mais importante houve no Brasil ontem? De que eles não podiam estar presentes a uma sessão do Senado Federal. No aguardo de suas assessorias, para nos informar que não há a menor justificativa para que não estivessem em plenário ontem os senadores Álvaro Dias e Gleisi Hoffmann. Não consta que ambos estejam doentes, ao contrário. Eu vejo as redes sociais dos dois e elas estão bombando. Se não há problema de saúde, não havia nada no país mais importante do que a sessão de ontem do Senado Federal. E os dois bonitos? Onde? Fazendo o quê? O senador Pantufa votou não. Parabéns ao senador Roberto Requião. O senador Pantufa recebeu as suas pantufas para aposentadoria a partir de fevereiro do ano que vem. Pelo menos votou não. Parabéns ao senador Roberto Requião pelo voto dado. Embora ele não tenha muita moral, né? Porque acumula aposentadoria, também tira dinheiro do serviço público. Um absurdo. Ele recebe aposentadoria de ex-governador junto com o salário de senador da República, o que é de uma imoralidade sem precedentes. É imoral. Absolutamente imoral. Então prega a moral de cuecas, o que também não serve. Mas enfim, votou não. Pelo menos isso. Tem vários ouvintes aqui dizendo que eles sentem que esse reajuste também foi dado para prejudicar o governo Bolsonaro. E eu não duvido disso. Você assistiu a sessão, Deninha? A cara de satisfação de Eunício Oliveira, que não foi reeleito, então tá fazendo M e andando para o que vai acontecer com o Brasil, era impressionante. Ou seja, vai deixar conta para o próximo governo e ele estava nem um pouco preocupado com isso. E o que essa gente ainda não se deu conta, e se dará logo ali na frente, é que o eleitor cansou. O eleitor não quer mais política tradicional. Tá na tampa. E os políticos tradicionais ainda não se deram conta que eles levaram um passa-moleque. A começar pelo senhor Eunício Oliveira, que nem reeleito foi. 7h24. Vamos fazer um intervalo agora. E na volta a gente vai abrir o bloco falando do depoimento dos Odebrecht ontem na Justiça Federal. O T fica puto comigo. Eu não podia falar isso no ar, agora saiu. Porque você vai encerrar e eu sempre quero falar alguma coisinha. Mas é que tem uma participação que se não falar agora, vai perder o foco. A Miriam Carreta aqui na live tá dizendo assim: Daniel, manda um abraço pra mim também. Eu não fico no carro, mas fico em frente ao cartão ponto com o fone de ouvido. Aí é bom, né? Miriam, aí é um bom. Beijo pra você. Não vai dar aquele gap aí no toque folha pontos. Muito obrigado pela audiência. Eu fico muito grato mesmo, assim, de coração. Tem cada loucura que os ouvintes fazem, né, mano? A audiência que nós temos aqui no microfone líder da Jovem Pan. Esse é o microfone mais pesado do Brasil. E nós temos o privilégio, todos os dias, de entrar na casa das pessoas, no carro da pessoa, dentro do ouvido da pessoa. Com no fone de ouvido. Ontem Vamos falar Temil, isso que o Temil puxou nosso ouvido. A gente tá falando isso, teve uma conversa ontem aqui. O Temil é nosso colega aqui. O Temil é o seguinte, hoje não tem muito vento, né? Se tiver um dia mais de vento, ele tem que tomar cuidado para não sair voando, de tão magro que é o Temil. Chega a dar raiva, né, gente? E aí o Temil ouve o programa na rádio. No rádio, fone de ouvido, pelo celular. Ele diz que o celular Android, todos os Android têm um radinho já instalado. O iPhone não tem. O iPhone você tem que conectar na internet. Mas quem tem Android aí já nos ouve direto. E ele disse que nos ônibus, no transporte coletivo, ele fica prestando atenção às vezes e as pessoas ficam rindo todas ao mesmo tempo. E ele tá ouvindo a rádio. Ele diz assim, é nítida a audiência de quem está no ônibus ouvindo a Jovem Pan naquele momento, quando vocês começam com essas
pirações de vocês. Né? Então, Ninguém pira aqui, não. Esse programa é sério, esse Daniel. programa é sério. Pelo amor de Deus. gente. Jornalismo verdade. Jornalismo com opinião e verdade. Na Pink TV. Ai, ai. E aí, eu também recebi um puxão de orelhas muito educado. Muito educado. Na verdade, não foi um puxão de orelhas, foi uma lembrança de um ouvinte número 1 desse jornal. O presidente do Grupo RIC, É Mário um ouvinte Petrelli. importante. Que eu disse ontem assim, poxa, eu não tenho nenhum interesse em comentar o caso do jogador Daniel. Vou deixar a polícia trabalhar, porque o que tem sido feito de circo nesse caso, eu prefiro deixar pra lá. Daí ele disse assim, poxa, então vá lá e diga que quem tem interesse em acompanhar todos os desdobramentos do caso Daniel, para ligar nos telejornais da RIC TV Record, que tem feito, e é verdade, a melhor cobertura do caso Daniel. É o Lúcio, encontrei o Lúcio ontem aqui. A melhor saindo. cobertura do caso Daniel tá na tela da RIC TV Record. E o Lúcio falou Então- que tava indo estudar o caso. Tem mais coisa aparecendo. Então, tem muita coisa. Daqui a pouco a gente vai começar a comentar esse caso aí também. Vamos trazer uma Daqui a leitura pouco é política. nóis. Trazer uma leitura política a esse caso aí. E tem também, né? Eu recebi um meme ontem. As pessoas do meme, elas são muito Com certeza a pessoa, ela não tem emprego. Ela fica em casa, ela não faz nada, pegou entendeu? Um meme, fizeram Porque um meme não tem condições, do acusado. Brits, o nome dele. Abraçado na esposa. Você viu esse meme? Vi, Daniel. Aí a foto dos dois escrito lá. Algo mais ou menos assim. Vem aqui pra casa, eu vou comer um churrasco aqui em casa, eu não sou ciumento. As pessoas são terríveis. É meio A macabro, internet, né? É macabro, a internet aceita tudo. A internet passa dos Agora, limites, né? né? Hoje a voz tá ruim, que tá um horror. Vamos pro intervalo? Vamos, voltando. RIC Mais Notícias. Daí que a gente tirou uma foto com a peteca na mão. Uma foto com a pedra. Daqui a pouco vai pro Instagram da Jovem Pan. @ Gente, Jovem Pan Curitiba. A gente tirou uma foto com a peteca na mão, amigo. É, amigo, não é mole. O presidente da Federação Paranaense de Peteca é o Silvio Colli, que entre tantas qualidades que o Silvio tem, ele é cunhado do Adriano Bretas. Então, ontem eu recebi um áudio do Adriano Bretas que é absolutamente sensacional. Eu iria fazer o registro do Campeonato de Peteca aqui de qualquer maneira, mas o áudio do Adriano, se faltava algo para me convencer, o Adriano terminou de bater o martelo. Muito obrigado ao Silvio e a todos aí pela audiência de todos os dias e pela preferência deste jornal. Mark Souza, vamos falar sobre a audiência de ontem na Justiça Federal, em que a família Odebrecht foi prestar depoimento sobre as obras no sítio de Atibaia. Daniel, Emílio e Marcelo Odebrecht confirmaram à justiça que pagaram sim as reformas no sítio Atibaia a pedido da família do ex-presidente Lula. Pai e filho falaram por cerca de 3 horas. Marcelo foi o primeiro e disse que a família Odebrecht sempre tratou o sítio de Atibaia como sendo do ex-presidente Lula. Velho, eu não insultei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso claro para mim, que ele sabia que estava sendo custeado. E dentro de casa, todos nós entendíamos que aquele sítio era de Lula. Marcelo também contou que o ex-executivo da empreiteira, Alexandrino Alencar, era o responsável em cuidar da relação entre Lula e a Odebrecht. Para o ouvinte saber o bastidor, Alexandrino chegou a viajar com o Lula, os dois juntos, para Cuba algumas vezes. Então eles eram amigos. Ele teria sido o intermediário dos pedidos da reforma. A obra era feita no interesse do ex-presidente, segundo a orientação de quem? Quem que decidia as questões? O que eu soube foi que esse pedido chegou e foi autorizado, chegou via Alexandrino, foi autorizado por meu pai, e a obra era para o sítio do presidente. Emílio Odebrecht, pai de Marcelo, confirmou que autorizou gastar entre 400 e 500 mil reais na reforma do sítio. O Alexandrino me trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa. O pedido não foi feito ao senhor, foi feito ao Alexandrino. Foi feito a Alexandrino, foi quem me trouxe. A Dona Marisa fez esse pedido a ele me veio e eu aprovei. Eu disse a Alexandrino, você me trazer isso, mesmo que eu quisesse negar, eu não tenho como negar por todos esses ativos intangíveis de mais de 20 anos de convívio,
com o presidente. Denis, Ativos intangíveis. Foi a expressão utilizada pelo Emílio Odebrecht. Esse é o papa da Odebrecht, o chefe do clã. o chefe do clã. Ativos intangíveis em mais de 20 anos. Ou seja, a relação ela não é umbilical. Ela é de alma. São intangíveis os ativos. E quem fala não é o golpista, não é o Tucano, o Bolsonaro. Quem fala é uma pessoa cuja relação é de 20 anos e de agradecimento pelo que o ex-presidente Lula fez com a Odebrecht. A Odebrecht enriqueceu ainda mais nos governos do PT. A Odebrecht roubou dinheiro público e parte do dinheiro roubado era devolvido a esta quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro. Esse é o esquema. E isso de usar o nome, foi a dona Marisa que pediu, como se isso fosse amenizar a responsabilidade criminal do ex-presidente Lula, se engana quem pensa dessa maneira. Isso apenas demonstra que era uma questão de quintal mesmo. É de cozinha, de copa e de cozinha. É a roubalheira explícita aos olhos do país. O depoimento dos empreiteiros mais ricos da República Brasileira ontem deixou ainda mais nu um ex-presidente da República que está preso no Santa Cândida, em Curitiba. O que nós vimos ontem acontecer aos olhos de todos na sede da Justiça Federal aqui em Curitiba é um escárnio, é um deboche. É o jeito que a coisa foi feita na administração federal. Que barbaridade, que barbaridade. Não merece ficar preso o ex-presidente Lula. Não se trata de prisão, não prisão. Se trata de alijar esse tipo de político da vida nacional para sempre. Esse tipo de comportamento. É para nunca mais. É jamais voltar ao poder público. De nenhuma espécie. Diga lá, Marcos Souza. Denis, só para explicar para o ouvinte, é uma negociação complexa, mas esse pedido do sítio envolveu exatamente o quê? A Odebrecht tem uma empresa chamada Braskem, que atua no setor petroquímico. E a Petrobras ia começar a atuar no setor petroquímico. Então o que o Emílio Odebrecht queria? Que a Petrobras não atuasse no setor petroquímico para que a empresa dele pudesse ganhar dinheiro. E o Lula se comprometeu com ele com que a Petrobras não atuasse no setor. Trocando em miúdos, o Lula tirou a Petrobras do cenário para a Odebrecht faturar sozinha no setor petroquímico. Foi por isso que ele pagou o sítio, além desses ativos, como é que foi a palavra que ele usou? Ativos intangíveis. Incontáveis, né? O Odebrecht é da elite baiana, então ele fala bonito, ele fala rabuscado. O patriarca da Odebrecht também contou que informou pessoalmente a Lula a data da entrega das obras. A dona Marisa pediu para ter sigilo sobre o assunto, que queria fazer uma surpresa logo que ele terminasse o mandato. Então, eu achei que eu não estaria rompendo isso falando com ele no último dia do mandato dele. E há 15 dias da entrega, 14 dias da entrega da obra, no dia 14 de janeiro. Disse: olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu, também não disse que nem que sim, nem que não. E eu coloquei a minha impressão que ele sabia. Denis, Marcelo Odebrecht disse que tentou contabilizar a propina paga a Lula junto com o ex-ministro Antônio Palocci. O dinheiro foi calculado dentro daquela famosa planilha italiana, apelido do ex-ministro nos controles de subornos. Uma informação de bastidor, Denis, que não vai entrar na imprensa normal, o Marcelo Odebrecht tinha medo de que o Lula ganhasse propina sem passar por ele. Então ele não queria pagar duas vezes. Por isso a preocupação do Marcelo em anotar planilhar tudo. Exato, porque ia lá o Emílio, o Marcelo e o Emílio não se dão bem. Pai e filho não se dão bem. Então o Marcelo ficava pé da vida porque o pai ia lá, combinava a propina e não falava pra ele.
Daí ele tinha preocupação em planilhar pra não pagar 2 vezes a propina. E o Lula também não ia deixar de receber a propina em dobro, né? Deve ter recebido alguma vez. Não ia deixar. Isso é malandro. Daí, Isso é malandro. Olha só o que ele disse. E quando eu vi esse processo de meu pai a fazer vários acertos com Lula sem passar pelo contexto da planilha italiano, eu até combinei com o Palocci de... Palocci, vamos fazer aqui... Eu nem me lembrava disso na época do acordo, o e-mail me lembrou. Vamos fazer aqui um débito na planilha italiana de 15 milhões, eu e você, que é para atender esses pedidos que nem eu nem você ficamos sabendo que Lula e meu pai acertam. Tá entendendo? Você tá entendendo? A planilha italiana é a planilha da corrupção via Palocci, via Antônio Palocci. Eles criaram lá um valor de 15 milhões para atender essa corrupção do Lula aí com meu pai. 15 milhões. Vamos traduzir? Deixou 15 milhões em haver lá para atender esses pedidos do Lula, essas coisas que o meu pai faz com o Lula. É assim a coisa. É assim a coisa. E tem gente para gritar bom dia, presidente Lula, todo dia de manhã. Essa gente que é paga para ir lá bater palmas a um condenado, cuja conduta, ontem mais uma vez, mas ontem, sobretudo ontem, o Lula é corrupto. Só é possível graças ao acordo de colaboração premiada. É uma grande lei que permite que a sociedade brasileira saiba desse esgoto todo que se pratica no serviço público. Espero que a gente consiga evoluir. Que a ida do ministro Moro, já vou chamá-lo assim, ao Ministério da Justiça possa minimamente se criar algum mecanismo efetivo de combate à corrupção. Eu espero que a gente tenha auxiliado com este jornal a tirar um pouco da cegueira daqueles que ainda insistem em entender que há uma perseguição judicial, midiática, política contra a alma mais honesta do país. Cegueira, paixão ideológica vai até o momento em que tudo se escancara aos seus olhos. Se ainda assim, depois de escancarado desse jeito, você seguir acreditando que estamos diante da alma mais honesta do país, desculpa. Ou você é conivente com a corrupção, ou você é corrupto junto. Não há outra solução para isso. Porque você é apaixonado, beleza. Mas aí a coisa se escancara aos seus olhos e você continua achando que tá tudo bem. Ou você é conivente com isso, tá bom, tá certo, mesmo coitado do Lula corrupto. Ou você participa junto de tramóia. Não é possível. Tem um pouco de pejo. Não vai se submeter a algo dessa natureza. Eu vou dizer uma coisa, Marco, eu já vi muitos depoimentos. Você é 300 vezes mais do que eu. Eu já vi muitos depoimentos no curso da Lava Jato nesses 4 anos. Mas como esse do Marcelo Odebrecht de ontem, olha, vou te dizer uma coisa, impressionante. Ele deu detalhes, o pessoal fala que não tem provas, não tem provas. Tudo isso que o Marcelo fala é calçado por provas. Por exemplo, teve um momento lá que o Zanin, advogado de Lula, começou a questionar o Marcelo. Mas você não disse isso na sua delação, porque eles vão complementando as coisas. Daí o Marcelo olha pra cara do Zanin e fala: meu caro, quando eu fui pra casa, eu recuperei meu computador e achei os e-mails. Então era tanto dinheiro, tinha coisa que eu não lembrava. Mas tá tudo com os e-mails comprovados, trocados com o Palocci, trocados com a secretária do Lula. Tudo isso tem prova, não é? O Marcelo não tá falando ao vento. Há provas robustas e sobradas no processo pra comprovar tudo que o Marcelo diz. Pois é. A gente dizia aqui, né, que é o processo que mais tem provas dos que o Lula responde. Mark, o Haddad ontem foi visitar o presidiário do Santa Cândida, né? Foi sim, Deninho. Essa foi a primeira vez que ele veio à superintendência da Polícia Federal depois do segundo turno das eleições. Haddad ficou por cerca de 3 horas com o ex-presidente e, diferentemente das outras vezes, ele saiu sem falar com a imprensa, que o aguardava do lado de fora. Hoje, dia oficial de visitas, Lula recebe o deputado Paulo Pimenta e Guilherme Boulos, coordenador do MTST, o Movimento Sem Teto. Na próxima quarta-feira, Lula vai ser interrogado pela juíza Gabriela Hart, que substitui Sérgio Moro na condução dos casos da Operação Lava Jato. Lula é réu na ação penal sobre o sítio de Atibaia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Deixa eu falar uma coisa sobre o Boulos. A internet
ela é um terreno livre para todo tipo de manifestação. Mas ontem eu ri alto e sozinho diante de um tweet de uma frase. O Boulos postou uma opinião dele sobre a extinção já anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro do Ministério do Trabalho. E aí veio um cidadão embaixo que escreveu assim: ler um tweet seu falando sobre trabalho é algo que me dá medo. Eu temo que dê um bug no sistema. O Boulos falar de trabalho? Ah, Boulos, vai botar um trabalho nesse corpo. Vá, né, velho? Vai incorporar o espírito da carteira de trabalho. Gente, infelizmente eu não guardei o nome do tuiteiro. Mas essa fala, ler a palavra trabalho num tweet seu, eu tenho medo que dê um bug no sistema. Maravilhoso, né? A turma não perdoa. Vamos para o segundo intervalo. Quero deixar um convite muito especial que você fique conosco. Vou conversar com o professor Flávio Pansieri no próximo bloco, uma entrevista muito legal. A gente vai falar sobre liberdade. Esse jornal se orgulha bastante de ajudar o ouvinte a pensar. Além do noticiário, a gente sempre tenta aprofundar a discussão sobre os temas do momento, e o assunto de hoje é liberdade. Fica aí, não sai daí, você vai gostar demais. Diga, Marcos. Deninha, só para encerrar esse bloco, tem muitos ouvintes perguntando. Vocês falaram na segunda-feira que a doutora Gabriela, substituta de Moro, é diferente dele e que ela era mais calma e tal. Sabe que ontem a doutora começou a se revelar. A cara que ela fazia quando o Emílio dizia assim, veja, foi a Marisa que pediu. Daí ela olhava com uma cara assim, escuta, daí uma hora ela perguntou, mas a Marisa pediu sem o Lula saber? Qual que é o tipo de relação que você tinha com ela? Mais ou menos assim, Denis. Imagina você aí do outro lado do rádio, sua mulher pede para um amigo seu 500 mil reais, bagatela, R$500 mil, pra fazer uma surpresa pra você. Relação ruim, né? Que relação ruim. Doutora Gabriela conduziu com mão de ferro o depoimento ontem, né? Eu quero dizer que a gente agora... Que dia que a gente entrou no ar, Terribas? Nós entramos no dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro nós completamos, portanto... 3 anos de Rick Mais Notícias. Que absurdo esse jornal em 3 anos, o resultado, né? Eu, em menos de 3 anos, em quase 3 anos, eu já possuo ativos intangíveis com o Terribas. Isso vale uma... Eu também possuo ativos intangíveis com o Denico. O Mark, que eu conheço há 718 anos... Só que faz 10 anos, Deninha. 10 anos. 2008. Então são ativos intangíveis da intangência. Você viu? Entendeu? Então, por favor, né? Relação. Coitada da dona Marisa, gente. Coitada da dona Marisa. Deixa a mulher descansar. Pelo amor de Deus. Respeitem o cadáver que seja. Não é possível a memória da dona Marisa. Deninha, mas eu ia fazer um desabafo aqui. O Lula, o caráter dele é totalmente questionável por isso. Veja só, é a mãe dos filhos dele. Ele tinha que assumir a culpa pela honra dela. É a mãe dos filhos dele, ele tá colocando a culpa na morta. Você espera o quê do Lula? Você espera o quê do Lula? O nível, né, da pessoa. É do Lula que você espera esse comportamento, Marcos? Não dá pra esperar. Não, né? Aí fica difícil. Intervalo. Bom, Pô, eu não consigo chamar um intervalo. Uma hora o Mark interrompe. Então vamos pro intervalo. Eu só ia contar o seguinte. O Terribas interrompe. Eu fui estagiário Denian, você acredita nisso? Aprendeu comigo, um monte de coisa. E ele alucinado me efetivou depois. Alucinado. Então vamos pro intervalo. Eu dei um emprego pro Mark de jornalista, tá vendo? Exatamente. Olha aí, Olha, ele é culpado. um profissional no mercado. Eu sou culpado de muitas coisas Então aí o na Mark vida seria do o seu jornalista. pupilo, é isso? Não, o Mark, ele seria pupilo se ele não fosse o cara fantástico que ele era. Aí eu ia dizer pupilo. O Mark tem uma personalidade gigante. É isso aí. Intervalo. Rick Mais Notícias. 7 horas e 54 minutos. Eu vou conversar agora com o professor Flávio Pansieri, pós-doutor em Direito, advogado, professor, que lança uma coleção neste sábado. É nesse sábado, né, Flávio? Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark. Bom dia, Terribas. Neste sábado, a partir das 9h30 da manhã, no Museu do Olho, ou no Museu Oscar Niemeyer, na frente do café, no Vão Livre. É o primeiro lançamento que ocorre lá, exatamente por essa ideia da liberdade, transmitir essa perspectiva de um espaço aberto, livre, para que todos possam participar. Lá estarei, com absoluta certeza, pelo seguinte:
O professor Flávio Pansieri, ele, além de tecnicamente muito bom, ele é um jurista que pensa o país. E ao perceber que havia e há uma carência de estudos sobre liberdade no Brasil, produz 4 obras, é um conjunto de 4 livros: Liberdade como Justiça e Desenvolvimento, Liberdade dos Liberais e o Pensamento Social, Liberdade e o Estado Moderno, Liberdade da Antiguidade ao Medievo. Professor Flávio, por que dessas obras e o que o leitor vai encontrar aqui? Esse trabalho eu comecei a escrever por provocação ainda em 2003, numa disciplina que fiz na Universidade de São Paulo com o professor Tércio Sampaio Ferraz e o professor Celso Laffer. E ao longo desses últimos 15 anos, eu percebi que havia uma ausência de sistematização sobre esse tema liberdade no Brasil, então eu resolvi propiciar aos meus alunos, mas também aqueles que gostam do tema, que não são do mundo jurídico, porque esse não é um livro apenas para advogados, para juristas. É um livro para toda a sociedade que pretenda compreender os caminhos que a liberdade seguiu nos últimos séculos no pensamento ocidental. Então, essa reconstrução ela tem como objetivo apresentar exemplos e perspectivas simples. Por exemplo, qual era o sentido da liberdade na Grécia Antiga? Nós tivemos 3 momentos distintos, talvez apareçam com os momentos que vivemos hoje. Sócrates pensava a liberdade em 2 perspectivas, uma interior, e olha que interessante isso, onde livre só seria aquele que fosse capaz de compreender as suas perspectivas no mundo em que ele vive e pudesse conter as suas paixões para agir de forma correta. Uma perspectiva interior. E numa perspectiva exterior, a liberdade estabeleceria no espaço público, só que somente para alguns homens, não para todos. O que é um equívoco hoje, por exemplo, representado em alguns grupos de micro-representação, que se afirmam como coletivos ou outros hoje. Essa bolha, né? Essa o sujeito bolha está dentro de uma bolha e acha que aquilo ali representa o pensamento global. Né? Mas mais do que isso, são bolhas que não têm representatividade democrática alguma, porque a representatividade democrática pressupõe obrigatoriamente legitimidade e responsabilidade. Se eu tenho uma organização que, por exemplo, não tem um líder, não tem alguém que responda pelos atos, essa organização, por sua vez, não tem legitimidade para deliberar sobre temas em nome da coletividade. Esse foi um típico movimento de alguns países, depois já numa análise bem posterior, de alguns países não democráticos que pretenderam criar guetos de deliberação para dizer que eram as vozes da maioria. Isso no Brasil é um equívoco fundamental, em especial pelo seguinte, Ademir. Essa ideia de deliberação em praça pública nós eliminamos de forma derradeira, em especial após o segundo pós-guerra. O porquê? Porque descobrimos que as massas são facilmente manobráveis. E, portanto, criamos um modelo constitucional onde a Constituição é um limite, efetivamente, para a atuação de todos, para que a sociedade tenha estabilidade e democracia. Nem sempre a deliberação em praça pública é a mais democrática, porque talvez essa deliberação seja tomada por impulsos não democráticos. E este livro pretende apresentar, então, essa leitura com críticas desde a Grécia Antiga, passando pelo medievo, por exemplo, essa superação do debate do espaço público de liberdade, ela tem uma nova conversão a partir dos estoicos, quando eles, por exemplo, tentam transcender a ideia de liberdade para uma compreensão de si para algo divino. E este algo divino, esse ideal de ser de um sujeito estoico, é o que determina, por exemplo, na Idade Média, a abertura para o pensamento de se criar uma ideia de que a ação livre seria aquela ação exclusivamente baseada nos princípios da igreja. Porque, logicamente, se Deus era onipresente, onipotente... Ele tudo sabe e tudo cuida. Não tinha liberdade. Porque havia uma vigilância total. E aí os filósofos da igreja vêm explicar que não. Havia, sim, uma possibilidade de escolha. Porque ele, por sua vez, permitia que você escolhesse entre o caminho do bem, que era a liberdade, e o caminho do mal, que não era o do homem livre. E este sentido vai avançando até o fim do absolutismo, quando nós, por exemplo, o liberalismo surgido pela ideia de um novo modelo de produção econômica, ou seja, numa nova casta surge, a burguesia surge e exige direitos também que não são relacionados aos direitos que nós temos hoje exatamente, mas eram embriões deste modelo de liberdades que vivemos hoje. E o liberalismo, por sua vez, vem nos libertar do absolutismo. O liberalismo não é apenas o liberalismo econômico. No Brasil, há um equívoco fundamental em grande parte dos nossos estudantes.
talvez até de má fé por alguns que ensinam esses estudantes, de não permitir que esses estudantes percebam que o liberalismo é o que permite a percepção do outro, ou seja, este que está aí ao seu lado, você que está nos ouvindo, como um igual a você, com todos os direitos. E esta confrontação, que eu concordo com o professor Flávio Pansieri, que às vezes é uma deficiência até de má fé de quem leciona, de você tentar construir uma ideia de que liberdade e igualdade estão necessariamente em confrontação, de que você não pode trabalhar a ideia de liberdade e de igualdade dentro de um mesmo espectro. Também dá para se refletir a respeito disso com a obra que você escreve, Certamente. professor? Os 2 últimos livros tratam exatamente desta construção. Nós passamos muitos anos lutando entre a liberdade e a igualdade, estamos prestes, quiçá, a perdermos os dois por não compreendermos mais o sentido da democracia. Não existe, obviamente, liberdade sem uma ideia de igualdade. E nesse confronto entre liberalismo, daí econômico, e o pensamento social foi importante, de certa forma, para identificar. Olha, o liberalismo nos liberta do jugo do monarca, mas pode nos permitir uma dominação econômica. Todavia, o pensamento social se equivoca, ele acerta o diagnóstico, mas se equivoca em todo o prognóstico. Todos os países que, por sua vez, tentaram se coadunar a este modelo do pensamento social no mundo, deram errado. Deram errado porque as liberdades não são a centralidade do sistema. A centralidade do sistema devem ser as liberdades, porque sem compreender o indivíduo, o sujeito, jamais compreenderei a coletividade. E sobre esta lógica, nós temos um debate aí muito próximo, que todos passaram nas últimas semanas, sobre o papel da Suprema Corte. A Suprema Corte é fundamental, Daniel. Às vezes nós não concordamos, nós não estamos de acordo com algumas decisões, mas são as Supremas Cortes nos estados constitucionais como os nossos que garantem estabilidade democrática e que garantem esse papel contra-majoritário, ou seja, das maiorias momentâneas não subjugarem o sistema e não subverterem a ordem. Então, este livro tenta apresentar a todos um panorama disso que nós vivemos no pensamento ocidental, com uma leitura que eu tentei fazê-lo não para os juristas, mas para a população em geral. Que legal. O conjunto das 4 obras é uma coleção, chama A Liberdade no Pensamento Ocidental, é da editora Fórum. O lançamento do livro será no sábado, às 9h30 da manhã, no Vão Livre do Museu Oscar Niemeyer, no Museu do Olho. Isso, a partir das 9h30, acredito que vamos ficar lá até umas 12 horas, mais ou menos. Legal. E aí o Flávio vai estar lá à disposição para conversar com os ouvintes da Jovem Pan. Aqueles que quiserem também adquirir a obra vai estar lá à venda, tá tudo certo. Professor Flávio Pansieri, muito obrigado pela presença aqui ao RIC Mais Notícias mais uma vez. Eu que agradeço esse espaço aí privilegiado da comunicação do Estado do Paraná e permitir que esse trabalho que eu fiz com tanto carinho sobre liberdade, que a sociedade possa ter acesso. Obrigado, Damião, obrigado, Mark, obrigado, Terribas. Legal. Vambora, Terribas. Vambora, né? Deu a nossa hora. Deu a nossa hora. hora. Não estarei aqui amanhã. Quem é que vai fazer o jornal amanhã? Fernandinho Eufrásio Corrêa Júnior Pereira. Fernandinho Eufrásio amanhã aqui conosco. O homem das redes sociais. Isso. O homem das redes sociais. Eu estarei de volta só na segunda-feira. A gente vai fazer... Depois eu vou tirar uma foto com o Fernandinho amanhã aqui. O Fernandinho tá virando o Thor. Pois é. Você viu que ele agora tá fazendo exercício físico pra virar o Thor? Tá agora na academia. Tá agora. Tá lá fazendo... aqueles cara fanático agora. Tu vê, né? Por isso que precisa um pensamento liberal mesmo, pra não cair nessa coisa majoritária do exercício físico, né? Vamos para o intervalo. E aí, na sequência, vem o Rock and Pop. O Rock and Pop, isso aí. E eu vou fazer o meu comentário lá na TV. Valeu, gente. Um grande beijo no coração. Você está ouvindo RIC Mais Notícias.